Olá, eu sou Mirelle Vilapa, sou jornalista, escritora, mestre e doutora em literatura e você é sempre muito bem-vindo ao meu canal. Se puder, já lhe peço, deixe seu like, seu comentário, se inscreva aqui no canal, compartilhe os vídeos para divulgarmos cada vez mais literatura no Brasil. O Brasil é um país que lê muito pouco e a gente tem que incentivar a leitura. Então vamos lá, vamos à nossa resenha de hoje. O Nathaniel Hawthorne não é um escritor muito conhecido no Brasil, mas é uma pena, porque é considerado o primeiro grande escritor americano e, sem dúvida, é um dos seus melhores contistas, o melhor contista na literatura americana. Ele nasceu em Salem, que fica no estado de Massachusetts, que a Salem é a cidade que ficou famosa porque perseguia e queimava as bruxas. Claro, né, gente? Bruxas não existem, mas era o que os governantes, os juízes, imaginavam serem bruxas, né? E Salem também ficou conhecido porque tinha muitas histórias de fantasmas e de casas assombradas. Todos esses elementos, então, da sua cidade natal, tiveram influência em sua obra, além do fato de que seu bisavô foi um dos juízes dos tribunais que julgavam por bruxaria, um homem muito duro, né? Esse antepassado do Hawthorne. No século XVII, mais de 200 pessoas foram acusadas de bruxaria em Salem, nem todas morreram. Algumas delas morreram sim na prisão, outras foram enforcadas, outras apedrejadas até a morte, né? A gente pensa sempre na fogueira, mas eram outros tipos de morte ali em Salem que eles usavam. A família de Hawthorne era extremamente puritana e os valores morais também vão permear a sua obra. Mas ele vai fazer crítica ao puritanismo. Ele gostava de mostrar os problemas do puritanismo, que nós sabemos que são muitos, né? Como os seus romances são sombrios, é costume dizer que ele é um escritor gótico. Claro que não é apenas ser sombrio a característica, eu vou falar um pouco mais para frente. Então, o Hawthorne, envergonhado e querendo se distanciar de seus antepassados, ele acaba incluindo a letra W em seu sobrenome para se diferenciar da família. Então, o Hawthorne não tinha, era Hathorne, não tinha o W e passou a ser Hawthorne. Seu primeiro romance, chamado A Letra Escarlate, foi um dos primeiros romances nos Estados Unidos a ter uma tiragem, uma produção em massa. O que eu estou falando quando eu digo produção em massa? 1000 exemplares, 2000 exemplares, já era uma produção em massa. E A Letra Escarlate talvez seja o livro mais importante do Hawthorne. Entretanto, eu optei por começar por outro romance, A Casa das Sete Torres, porque eu acho que é uma excelente porta de entrada para a sua obra, porque ele tem muitos pontos autobiográficos que eu vou mostrar para você. Então, a gente conhece mais o escritor por esse romance. É um romance também sombrio, que incorpora elementos do sobrenatural, mas é romântico, então ele é um romântico gótico, tá? Publicado em 1851, o romance acompanha a história de uma família e a grande casa dessa família, que vai passando de geração para geração. O escritor, o Hawthorne, ele se inspirou em uma casa real que existe em Salem e que pertencia à sua prima quando o romance foi escrito, tá? Mas era da prima, então era uma casa que estava na família há bastante tempo e foi a moradia desses seus ancestrais puritanos
no passado. Então, veja que, olha como é interessante o romance e a biografia do escritor se cruzando aí. No romance, a casa com as suas 7 torres foi construída pelo coronel Pynchon e durante gerações pertenceu à família Pynchon. Por isso também vai ficar conhecida não apenas como a Casa das 7 Torres, mas também por Mansão Pynchon. Entretanto, anteriormente, o terreno em que ela foi construída era propriedade de uma outra pessoa, do Matthew Mole, um trabalhador humilde que durante muitos anos tinha uma grande terra, onde ele tinha ali uma cabana muito simples e vivia ali. Com o crescimento da cidade, o coronel Pynchon, um homem poderoso e influente, desejava a propriedade de Mole para si, né? Então ele ajudou a condenar Mole por feitiçaria e o Mole acabou sendo executado por esse pretenso crime que jamais existiu, porque crime de bruxaria não existe. Na hora da execução, o Mole olhou para o cruel coronel Pynchon e gritou: "Deus há de fazê-lo beber sangue". Olha que grave, né? Então, gente, com essa ameaça, né, desde então, a sorte dos moradores da Casa dos 7 Torres, por gerações, não foi muito boa. É como se essa profecia, essa praga, né, tivesse sido lançada por todos, para todas as gerações. E o que o autor conta é que em cada geração sempre nascia alguém mais cruel, mais parecido com o coronel Pynchon. A história, então, ela começa no século XVII, a época das execuções por bruxaria, que são reais, que aconteceram em Salem, e que conta como a propriedade foi adquirida, e depois a história salta para o século XIX, que é quando então o romance vai se desenrolar. Começa com a velha Miss Pynchon, que tem um nome bem difícil de falar, Hepzibah, espero estar falando certo, está aparecendo aqui na tela para você ver como é difícil. Ela mora sozinha na Casa das 7 Torres e, sem ter como se manter financeiramente, ela resolve abrir uma lojinha na lateral da casa. Mas isso para ela é uma total vergonha, porque ela se achava uma grande dama, né? E que damas da sociedade, naquela época, não deviam trabalhar. Além disso, como ela estava sozinha e enclausurada naquela velha casa há muito tempo, ela tinha até medo de conversar com as pessoas, então ela não sabia direito como é que ela ia ali lidar com as pessoas. E ela estava sempre com uma cara muito fechada e as pessoas achavam então que ela era muito brava, muito má, o que não era verdade, era só a expressão muito fechada. Na cidade também tem o juiz Pynchon, que era primo dela, e que parece então ter herdado um mau gênio do seu antepassado, do coronel Pynchon. E claro, a gente suspeita, a gente vai sabendo ao longo da história, mas a gente suspeita que ele quer a propriedade também para ele. Então, esse é o quadro ali, dessa descendente dos Pynchon, quando chega na casa uma jovem prima chamada Phoebe, que vem do interior e pede para morar com a prima, essa mais velha. E também com a chegada do irmão dela, que estava preso, nós não sabemos o porquê, mas ele então é uma pessoa muito delicada, muito machucada pela vida, e ele volta para então a mansão. Então ali é uma grande mudança, a abertura da loja, a chegada da Phoebe e a chegada do irmão. Eu não vou contar o que vai acontecer, claro, eu quero que você leia, mas
o que mais me surpreende em A Casa das Sete Torres é a narrativa delicada, extremamente bem trabalhada, com muitas analogias, metáforas que o escritor usa com maestria. Por isso que ele é considerado o primeiro grande escritor americano. Quer um exemplo? Tem um trecho em que o narrador ele está se referindo a um cravo, um instrumento musical, que foi de uma antepassada, de uma Pynchon antepassada ali da família. E que há muito tempo o cravo estava ali, encostado, ninguém tocava o cravo. Aí ele diz, abre aspas, assemelhava-se mais a um caixão mortuário e como não era aberto há muito tempo, provavelmente muita música morrera sufocada pela falta de ar. Fecha aspas. Gente, olha que ideia genial, né? Pensar que porque o instrumento estava guardado ali na caixa, da sua caixa, aquilo parecia um caixão e que as músicas que poderiam ter sido tocadas, então, morreram sufocadas. É uma ideia genial, uma ideia muito boa. E há muitos exemplos como esse ao longo do livro, exemplos de... a gente aprende a escrever com esse escritor, tá? Há também um capítulo extremamente original em que o narrador conversa com um morto e diz ironicamente para esse morto, né? Abre aspas, a ambição é um poder mais forte do que a feitiçaria. Fecha aspas. Então, o escritor, ele tem essa narrativa elaboradíssima, né, que é reconhecida no mundo todo. Ele também faz muitas críticas explícitas ou sutis aos seus conterrâneos da Nova Inglaterra, que é onde se passa a história e onde o escritor nasceu. Vamos lembrar que a Nova Inglaterra ela era composta por 6 estados a oeste ali de Nova York. Entre esses estados está Massachusetts, onde fica a cidade de Salem. Então a história se passa em Salem, que ele não vai chamar de Salem, ele vai dar um outro nome, né? A gente entende que é Salem, mas ele dá um outro nome ali para a cidade. Uma curiosidade é que o Herman Melville, que é o autor de Moby Dick, dedicou o romance a Hawthorne, escrevendo na dedicatória. Dedico esse livro, que é o Moby Dick, né? Em sinal de minha admiração por seu gênio. E, gente, realmente é surpreendente a qualidade da narrativa de Hawthorne. É um prazer ler Hawthorne. Eu tenho ainda que dizer que tanto o Melville de Moby Dick quanto o Edgar Allan Poe, junto com o Nathaniel Hawthorne, são então considerados escritores góticos, escritores desse romantismo sombrio. Então, vale muito, se você ainda não conhece, vale muito conhecer esse escritor e reparar nessa escrita tão refinada. Se você quiser conhecer também as minhas crônicas, eu fico muito feliz. Eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Deixe seu like, compartilhe, comente, peça resenhas que eu tenho um grande prazer em fazer. Até o próximo post.